Essa direção aqui, ó, melhor, tá? Aqui? Isso, porque pega melhor. Mas ali pode ser também, só falar alto que aí já dá conta do recado. Fechou, Beleza? posso iniciar então. Qualquer coisa chama a gente ali. Muito obrigado, meu amigo. Beleza, vamos lá então. Seguinte, então eu vou começar falando da estrutura da ICP Brasil, que é o Comitê Gestor do ITI. ITI é um órgão do governo, Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, certo? Então o governo, em parceria com empresas privadas, eles massificam a entrega da certificação digital para a população, certo? Então, assim, a gente começa pelo ITI, né, que é um órgão do governo. Aí abaixo deles tem as fábricas, eu chamo assim só para ficar mais fácil para o entendimento. Por exemplo, a Solute, que a gente trabalha em parceria. E abaixo das fábricas vem a Autêntica, no caso, a distribuidora, né? E abaixo da distribuidora vem os representantes, que são os agentes de registro. Ou seja, as fábricas são as autoridades certificadoras, Solute, CertSign, Valid, Serasa. Abaixo das autoridades certificadoras vem as autoridades de registro, no caso a Autêntica, a Compete, né? Tem N distribuidoras da mesma fábrica, inclusive, espalhada pelo Brasil. E só para você ter uma ideia, a validação mesmo ocorre, a emissão do certificado digital, a maior parte do processo ocorre aqui na autoridade de registro, certo? Aí os agentes de registro, eles têm a responsabilidade apenas de coletar as documentações que eles recolhem dos clientes lá na ponta, para daí eles enviarem por meio de um sistema que é disponibilizado pela Solute, pela autoridade certificadora para a autoridade de registro. Eles disponibilizam para o agente de registro utilizar. Nesse sistema eles vão montar aqueles dossiê lá, que é toda a documentação que é recolhida pelo cliente lá na ponta, para daí enviar aqui para validação, para depois voltar e ser emitido o certificado digital. Ficou claro? Então, beleza. Bom, então, que nem eu tinha te falado, Cláudio, eu vou falando Cláudio aqui, mas quem viu o vídeo depois, só para ficar mais fácil para me expressar. A TecnoSpeed, nesse cenário aqui no mercado de certificação digital, ela entra nessa parte aqui. Nós não somos uma autoridade certificadora, nós não somos uma autoridade de registro e também não somos agente de registro. O que a gente faz é encontrar agentes de registro, ou seja, os representantes para a autoridade de registro. Hoje nós trabalhamos em parceria com a Autêntica nessa linha aqui de negócio, certo? Então, por conta da nossa rede, vamos dizer assim, os nossos clientes, eles têm a característica para se tornar representante. Aí agora eu vou entrar aqui, quem no caso são os possíveis representantes que nos interessam, que a gente tem interesse em colocar esses caras na nossa rede, tá? É isso aí, realmente, que o Moripo falou, é um ponto importante, porque nada impede dos nossos parceiros, inclusive, que já estão na nossa rede, ir lá e tentar negociar um preço direto com a autoridade de registro ou com a Autêntica. O que acontece é que eles irem direto lá na autoridade de registro, eles vão negociar por si só, pelo volume de emissão que eles têm. Se eles vêm aqui conosco, nós já negociamos o preço de custo para o certificado para toda a nossa rede. Então, como na maioria dos negócios, quanto mais você vende, mais você consegue preço. Então, o preço conosco, o preço de custo, acaba se tornando mais em conta do que se eles forem direto na autoridade de registro. Então, assim, eu estou conversando lá com um representante. Ele me pergunta, mas qual que é a vantagem eu fechar aí com vocês, não com a Autêntica direto? Eu posso falar para ele que a vantagem é que ele vai estar entrando para uma rede de emissões, onde já tem um grupo que emite um volume
expressivo. muito maior. Exato. Eu posso, tipo, falar meio que Exato. isso pra ele. Resumindo, é isso. Nós já temos uma rede e nós negociamos preço para essa rede. Ele vai negociar preço para ele como canal. Nós negociamos preço para uma rede de canais. Então, basicamente, a nossa vantagem é o nosso preço. E claro que, além dele contar com o suporte, com a estrutura da Autêntica, ele ganha nós também como parceiro para poder se apoiar, né? Tanto na parte de negócio, que a gente tem bastante know-how, parte de venda, a gente é muito bom nisso. E também para se precisar intervir em qualquer situação, a gente sempre tem essa prontidão, né? Que eu acredito que seja um grande diferencial nosso. Então, quando a gente chegou lá naquela parte que eu falei que o nosso trabalho é encontrar representantes, os representantes que a gente procura são esses caras aqui, ó. Software house, empresas que desenvolvem o sistema, comercializam o sistema na ponta. E também tem algumas software house que eles não comercializam e eles buscam canais para vender o sistema dele. Os canais, na verdade, são os representantes de software. Só que esses caras interessam porque eles, ouvindo a nossa proposta, eles podem propor para os canais dele. É aquele exemplo daquele negócio que eu fechei de 4 canais de uma vez. Eu fechei com uma software house que tem o intuito de levar esse modelo de negócio para os canais dele para agregar valor, certo? Então tem a software house, a empresa que desenvolve. Os representantes de software são empresas que não fabricam, mas eles, como eu disse, eles representam, eles só vendem, né? Então, geralmente o representante de software ele já vende informática, peças de informática, né, computador, e vende sistema. Então é até legal que é um produto a mais. Como o know-how desse cara é vender, a expertise desse cara é vender, então é um produto a mais ali na carteira dele, né? Então eu digo que esses aqui acabam sendo até mais fácil assim pra gente poder, pra eles se agradarem com a nossa proposta, né? E também os escritórios de contabilidade. Na maior parte dos casos, o foco dos escritórios é atender os clientes deles e não mandar os clientes dele para outro escritório de contabilidade, para não correr o risco de perder, né? Assim também acontece com as software houses, os representantes de software, mas nesse cara aqui, esse ponto pega mais forte, certo? Então, digamos que hoje a gente busca esses 3 perfis aqui, certo? Tem alguma dúvida? Agora eu vou colocar aqui alguns pontos que eu considero importante, assim, qual que são as dores ou as oportunidades que a nossa proposta atende. Então, assim, em primeiro lugar, posso colocar aqui aumentar a receita. Então, assim, você vai se deparar no mercado. Até então, eu me deparei com essas seguintes situações. E na maioria das vezes, essas personas que eu falei, que são os representantes de software house do escritório, eles buscam algum desses pontos aqui. Ou aumentar a receita, ganhar um pouco mais com um novo produto, ou agregar valor, por exemplo, agora a gente faz o certificado aqui, dá mais, como o certificado digital é um documento, é algo importante, então acaba fortalecendo a marca deles, né? Eles poderem lá divulgar que eles em parceria, sempre isso é um ponto importante na hora deles divulgar, eles sempre têm que falar que é autêntico que emite o certificado digital, então isso acaba agregando valor. E também comodidade para o cliente, porque hoje com a legislação atual, o agente de registro ele tanto pode atender o cliente na empresa deles, né, no próprio endereço ali da empresa do nosso parceiro, ou então ele pode ir até a empresa do cliente dele. Então ele pode gerar comodidade, certo? Mais um ponto é que como ali o certificado digital, só o sócio legal que emite o certificado, da CNPJ, ele que é o tomador de decisão. Então é o tomador de decisão que vai até você para fazer o certificado. Então você tem lá uns 15, 20 minutos de frente com quem dá uma decisão na empresa. Então para você vender mais software, mudar o seu software do cara, é uma conversa bem
alto nível, podemos dizer assim, pode aproveitar esse tempo para que ele consiga vender o sistema dele, né? Então ele não precisa olhar o certificado só como aumento de receita, mas sim aumento de vendas também do software dele, aumenta a oportunidade. A gente fala, chega mais lead para ele, né? Sim. Exatamente, isso aí é muito importante mesmo. Que nem o Murilo falou, você aumenta a sua oportunidade estando mais próximo da pessoa que realmente toma a decisão, que é o dono da empresa. Né? O certificado digital é destinado, na maioria das vezes hoje, para a empresa. Isso é algo que vem a mudar, né? Até porque a proposta aí do governo é massificar a certificação digital, então deve aumentar aí a emissão para as pessoas físicas. Além disso, também, outra é, às vezes, software house tem muita dor de cabeça com A3, né? Então os clientes não têm informação de qual certificado comprar, A1 ou A3. Você sendo autoridade no certificado digital, você pode fazer com que o cliente compre o A1 e com isso diminui o suporte do sistema dele, entendeu? Então, porque às vezes o cliente ia chegar, quero implantar meu software. Beleza, vou vender, vou comprar e tal. Tá, mas o meu certificado vai e fecha tudo o negócio e fala, mas eu tenho um A3. Aí o cara, putz, A3 dá muito problema, sabe? Então ele já consegue até mudar, tem um preço bem mais barato para migrar esse cliente do A3 para o A1. Então o suporte diminui um monte, porque o suporte para A1 dá bem pouco. Agora para A3 quebra token, perde mídia, não dá para fazer simultâneo, né? Tem todas essas dores de cabeça. Legal, reduz o suporte também nos casos, principalmente nos casos de software house e representantes de software. Então beleza, vou apagar aqui, agora vou começar a falar da nossa proposta. Até aqui ficou entendido? Ficou claro? Alguma dúvida? Não. Tranquilo? Antes disso, Clay, eu acho que uma coisa que você poderia deixar claro é quem que é os clientes da Solute, para os parceiros Solute. Como que você faz para qualificar ele? Se ele tem clientes perto ou se tem clientes longe, entendeu? Tipo assim, se o cara tem uma software house que atende nacional, a nossa proposta não resolve o problema para ele. Ah, sim. Não, realmente. Vou começar então aqui falando da nossa proposta e já vou falar também sobre esse ponto aí que o Moribe colocou aqui pra gente. Bom, então, como eu disse, a nossa proposta é para credenciar um agente de registro, certo? Então, como o Moribe tinha falado ali, um ponto importante. O agente de registro, como eu até tinha já falado um pouquinho, ele tem a responsabilidade de coletar a documentação e enviar para a autoridade de registro, lá para a central, validar essa documentação. Ou seja, esse cara ele tem ali o contato presencial com o cliente. O certificado digital, a única maneira de emitir um certificado digital hoje é onde ocorre essa validação presencial. Porque tem um momento ali no processo, tem uma parte do processo que o cliente, o titular, né, do documento do certificado digital, ele precisa tirar a foto, ou seja, o agente de registro precisa coletar essa foto e coletar as digitais do cliente, do titular. Então, vamos dizer assim, você pega uma software house que a maioria dos clientes dele fica espalhado pelo Brasil inteiro e ele não tem uma interação ali presencial. Aí esse modelo de negócio não se aplica, porque ele não vai ter a logística, não vai valer a pena ele ir até esse cliente ou o cliente ir até ele. Compensa mais ele ir num lugar mais próximo. Então essa proposta ela é direcionada para aqueles prospects, parceiros que atendem o cliente ali na região, que faz esse contato presencial, ou atende na cidade ou nas cidades vizinhas, certo? Então assim, como que funciona? Hoje a nossa proposta nós oferecemos um kit inicial do agente de registro, conforme você tem aí, e nesse kit do agente de registro já está incluso. Eu acho melhor você ir como se estivesse apresentando a proposta, falar agora da proposta, depois do credenciamento, entendeu? Como que funciona a nossa proposta? Isso de custo lá, entendeu? Depois você chega na parte do credenciamento. Como se estivesse vendendo para ela mesmo, entendeu? Eu sempre apresento dessa maneira. Eu falo que a nossa proposta é para credenciar um agente de registro. Então a gente passa a preço de custo o certificado
e o parceiro que coloca o preço de venda que ficar melhor para ele fazer ali na região. Eu sempre aconselho esses parceiros a dar uma investigada, pergunto quanto que está o preço ali na região e falo, olha, para você atuar aí, ele sempre me pergunta, na maioria das vezes, mas qual o preço que coloca? Aí eu nunca precifico o certificado para ele vender lá na ponta, eu sempre falo para ele fazer um levantamento, às vezes até dou uma olhada em algum concorrente ou outro, mas o nosso intuito é passar a preço de custo e fica por responsabilidade dele colocar o preço de venda. O que você pode usar como argumento, Cláudio, é que, por exemplo, se você pegar no preço da CertiSign, você vai no site da CertiSign, lá geralmente está 240, 250, então você já consegue mostrar um pouco do valor do quanto ele ganha. Bom, então, por exemplo, na sua região, dá até para você filtrar lá por estado. Então, na sua região aí, Tocantins, o certificado A1 PJ, eu prefiro sempre colocar para A1, para fazer exemplo em cima de 1. Porque se eu mostrar toda a listagem para ele vai ter muita informação, entendeu? Eu falo, geralmente o A1, preço de mercado é 230, 250, depende da região. Aí você diz, na sua região é tanto, pelo site da CertiSign, que é o preço que mais vende. Daí você começa a fazer as contas lá que eu te mostrei ontem lá. Então você tem o preço de custo, tem o imposto, o seu preço de venda é 240, então qual que vai ser o seu lucro? Vai ser X, porque a comissão é como? Preço de venda, menos preço de custo, menos imposto e dá a sua comissão. Entendeu? Deixar bem explicadinho para ele nesse sentido aí. Esse cálculo sempre tem que fazer junto com ele, ali na hora que estiver apresentando a proposta. Eu nunca, geralmente eu falo mais ou menos, sabe? Você tem uns lucros de 80 a 90 reais por certificado. Até você pode até perguntar para ele, quantos certificados você acha que mais ou menos você vai vender? A maioria fala, não sei. Eu falo, uns 3, 5, 5, então 5 vezes 80, 90, em 4, 5 meses você já paga o seu investimento. Isso é muito pouco, né, para você. Tipo, a dor de cabeça que você está ganhando, né? Você está tirando do cara, na verdade. Então, na maioria das vezes eu falo como que funciona a proposta, qual que é o nosso intuito, que eu falei, é credenciar o agente de registro. Aí eu falo como que funciona o credenciamento, aí eu sempre já mando a proposta, vou conversando, vou falando do preço, vou procurando saber quanto que é o preço lá e eu sempre costumo fazer o cálculo certinho para a pessoa ver. Falar, então se você vendesse por tanto aí, o cálculo seria esse. Aí eu coloco. Aí eu já vou fazer o cálculo aqui para vocês verem, só para ter uma base. Então, conforme esse preço aí que você tem aí na tabela, tem o preço de custo e o preço de corte, né? O preço de corte é o valor mínimo de faturamento. É o custo mais os encargos de faturamento. Vamos supor que você chegou um cliente e você quer fazer o certificado para o cliente, só vai pagar o seu custo, você não quer ganhar nada em cima dele. Então você vai usar o preço de corte. Quando não for nesse caso, você vai utilizar o preço de custo para você fazer o cálculo da sua comissão ou da margem de lucro. Então vamos supor que a gente pega sempre o A1 e CNPJ, que na maioria dos casos é o que mais sai. Então a gente pega aqui o A1 e CNPJ. O preço de custo dele é R$110. Então vamos colocar aqui que o preço de venda, apenas como ilustração, tá? Como eu disse, o preço de venda é determinado pelo parceiro. Como que seria o cálculo? 200, preço de venda, menos 11,61% menos o preço de custo. Quanto que sai aí, Murilo? 67. Faz o cálculo aí, fazendo um favor. 200 menos 11,1% menos 110, 66,78.
Peguei 200 aqui só para ficar mais fácil o cálculo, mas tem parceiro que chega a vender a 260, a gente já pegou. Uma conta que o pessoal geralmente pergunta também, Claudio, é a seguinte: os nossos concorrentes hoje pagam porcentagens e a gente passa o preço de custo. Então você fala, mas os caras lá estão dando 20%. Aqui, se a gente vender a 200, nós já damos 33%. Se você vender a mais, cada vez aumenta mais, entendeu? A gente não deixa fixo. Que aí entra mais ou menos aquela questão igual do comissionamento do contador mais, né? Que alguns querem saber a porcentagem, não querem saber o valor. Exatamente. Então, beleza, ficou claro para você aqui como que o preço de venda, como que pode ser definido pelo parceiro. Sim, que aí o preço de venda é ele que vai escolher. Exato. Enquanto o que eu posso sugerir ele fazer uma pesquisa de mercado. Exato. Né? Vou até colocar aqui. O preço a tabela hoje é 11,61%. Por hora essa é a alíquota que a gente tem hoje. Esses 11,61% é referente à nota e ou boleto ou cartão. Porque é o seguinte, como que funciona? Isso aqui é um ponto interessante. O faturamento ele é feito da autoridade de registro para o cliente final. Nem para técnico, nem para o agente de registro. Até porque o agente de registro ele é como se fosse a autêntica, né? Inclusive ele precisa ter um vínculo empregatício de 4 horas mensais na carteira. A carteira do agente de registro precisa ser 10 horas mensais. Então tá, 10 horas mensais. E precisa ter um vínculo empregatício. Então ele pode ser o representante legal da empresa dele, pode ser um terceiro, pode ser... Só voltando. Agora fala da parte de credenciamento. O que a pessoa precisa para fazer a parte de credenciamento? Terminou a proposta comercial é essa, tá? Você entendeu? Então, o cara tem preço de custo e tem o preço de venda. Sim. E a comissão dele vai ser de acordo com a forma que ele passou. Esse aqui é toda a parte como que ele vai ganhar. Agora, como que ele vai se tornar parceiro, entra na parte de credenciamento, que daí você... Só para contextualizar ela, entendeu? Beleza, ficou claro aqui para você a parte do faturamento? Bom, Por exemplo, a nota é sempre da autêntica já para o cliente final, entendeu? Vai ser sempre do valor do boleto. Então ele não precisa se preocupar em nada, tudo a gente já faz. então assim, se ele falar, eu vou vender para o meu cliente a R$200, a autêntica vai emitir a nota para ele no valor de R$200. Para o cliente dele. Para o cliente dele, né, no caso. Aí o nosso parceiro só precisa emitir a nota do valor da comissão. Então nesse caso aí ele emitiria uma nota para a autêntica de 66 para receber a comissão. Para ele dar entrada no caixa da empresa dele, por exemplo. E é uma nota única, se ele vende 10 certificados nessa comissão aqui, uma nota única de R$ 667,80 daí, para receber a comissão dele. Quem fatura o certificado é a autêntica, a autoridade de registro, é autêntica para o cliente final. Eu não entendi essa parte. Seguinte, a hora que você vai gerar a requisição lá, coloca o nome do cliente, certo? Ou do CNPJ ou do CPF. A autêntica, ela cobra o cliente final. Vamos supor que esses R$200 aqui, o A1. Do mesmo jeito que quando cria requisição gera lá o boleto para o cliente final, aí vai ser a mesma coisa. Sim, é a mesma Só requisição. tira o ator de computador agora. Meio que quem de vez vai criar a requisição não é o cliente. Agora é o parceiro, você entendeu? O parceiro cria a requisição para ele poder receber do cliente. É porque no caso do contador mais, quando a requisição é criada pelo contador, não é esse comissionamento aqui, é Mas outro. aí no caso ele vai criar uma requisição para a autêntica pagar ele. Isso. Ele vai criar uma requisição, a autêntica vai cobrar o cliente final, ou seja, o cliente final vai pagar tudo para a autêntica. Depois, no mês posterior, a autêntica vai depositar essa comissão para ele. Tá, entendi. Então o consumidor final faz o pagamento para a autêntica, depois no próximo mês a autêntica faz o repasse do comissionamento para o agente. Exato. E aí o agente tem que gerar a nota dessa comissão. Dessa que ele tá comissão. recebendo. Exato. A princípio não é obrigado essa nota do parceiro para a autêntica, tá? Mas, tipo assim, você emite uma nota. Não é obrigado? Não. Pode ser um recibo, alguma coisa que comprou. Tá.
beleza? Essa é a parte de vendas. Faturamento e comissionamento. Tá. Agora nós vamos para a parte de credenciamento. Ah, o cara gostou, tal, mas você já tem que mostrar para ele como que é o credenciamento, porque o credenciamento é bem complicado, assim. Então é bastante coisa para ele poder pular para trás, sabe? Então, beleza. Aí o parceiro falou, não, beleza, gostei, o preço de custo de vocês é legal, dá pra mim ter uma margem legal, eu tenho uma demanda aqui, eu já tenho tantos clientes que eu já posso fazer, tal. Ah, como que funciona? Falou, ó, aí nessa altura você já mandou a proposta, né? Aí você vai falar, ó, conforme tem aí o investimento, tem um investimento de R$ 1.800, certo? Esses R$ 1.800 é referente ao kit inicial do AGR, que está incluso o treinamento da plataforma EAD, é um treinamento online com alguns módulos, no final tem uma avaliação onde o candidato precisa alcançar 75% da nota, e também está incluso uma webcam para tirar foto do cliente, um leitor biométrico para coletar digital, e também o agente de registro precisa ter um certificado eCPF A3, certo? Então nós compramos para ele um eCPF A3 em cartão no ponto mais próximo dele e enviamos também a leitora de cartão. Então esses 1.800 é referente a esse kit, certo? E no caso, que nem aquele que estava fazendo treinamento e não estava alcançando a pontuação de 75%, lembra que você me falou? Aham. E no caso dele, Tem que solicitar outro treinamento. paga de novo o treinamento. Não, hoje não temos esse custo, não somos cobrados a princípio e também não cobramos do parceiro. Hoje, pode ser que isso venha a mudar, Mas porque é- nós precisamos solicitar um novo treinamento. E isso que eu ia te perguntar. Então, assim, ele fez ali o treinamento, ele não atingiu a pontuação. Ele tem que fazer o treinamento de novo ou ele só pode fazer um reteste? Tem que fazer tudo de novo. De Se novo, expirar, se não alcançar, começa tudo de novo. Do zero. Uhum. Expira em 14 dias. Mas nesses 14 dias, ele pode fazer o reteste ou não? Ele tem 2 chances só. Ah, tá. Tem a avaliação final. Cada liberação de treinamento ele tem dois testes para Ah, passar. Mas é bem tranquilo, fala que a gente ajuda ele com as dúvidas, a gente não pode fazer para ele. Sim. Mas tem coisa que a gente pode ajudar ele. A gente também não tem garantia que nós vamos ajudar ele com tudo, que nós vamos saber tudo. Nós credenciamos parceiros, nós não sabemos as partes que a gente registra, todas. A gente tem uma ideia, mas a gente não consegue garantir, entendeu? Então a gente ajuda. Mas sobre essa parte dos retestes aí, se o cara perguntar, você pode falar assim, ó, a princípio não tem, mas pode ser que reprovou 2 vezes lá, a gente pode cobrar, venha uma cobrança, entendeu? Porque senão o cara não leva a sério Não o leva a teste, sério, entendeu? né? O cara tem que fazer logo. Fala que já deixa certo, falar até a segunda vez não tem custo. O cara fica esperto. Então beleza, esses 1.800 é referente a esse kit e cobramos também uma licença anual de R$ 250. Por que dessa licença? Essa licença é referente aos encargos do registro da carteira de trabalho. Na verdade é até mais um pouco, né, Murilo? Mas hoje a gente está cobrando 250. O quê? Esses 250 teria até de aumentar, né? O quê? É que na verdade é o seguinte, como ele é registrado lá pela empresa, a gente tem um custo mensal de imposto, tem o GTS e o INSS. Isso dá em torno de uns R$30 por mês. Então a gente cobra esses R$250 anual para já fazer o pagamento desses impostos. Então isso aí é o pagamento do imposto que vai cair na conta do agente de registro lá. Vai cair como FGTS, vai cair para o INSS. A gente está depositando esse imposto aí que é para ele, entendeu? Ele praticamente está devolvendo Isso, para ele. exatamente. Ele Vai recebe, ter um também salário recebe lá. parcelado. O agente de registro, como ele é registrado, tem um vínculo empregatício, tem um salário lá de 59 uns quebradinhos na carteira. Mas nós não fazemos o repasse desse salário, nós pagamos o INSS e recolhemos o FGTS. E é por isso desse custo. Então, deixa eu só marcar aqui. Os 1.800 é do kit, né? Isso. Do kit mais o treinamento. E os 250, eu posso falar que é dos encargos
Do Da vínculo contratação, empregatício. do vínculo empregatício. Isso. O vínculo empregatício é uma obrigatoriedade. Todo agente de registro precisa ter um vínculo empregatício com a autoridade de registro, por obrigatoriedade. Ó, só pra gente, só sobre o agente de registro é assim, claro. Para o cara se tornar um agente de registro nosso, ele tem alguns requisitos. Ele não pode estar com pendências financeiras. Detalhe para isso aqui. Até um valor X, 5, 10 mil, a gente consegue. Mas o ideal é que ele não tenha. Ele não pode ter antecedente criminal. Não, isso aqui, cara, tem qualquer coisa na justiça, já não tem mais processo. Ele não pode ser. Tá? Ele tem que ser maior que 18 anos. Tá? E ele tem que ter pelo menos ensino médio. Completo. Tá? Sem esses requisitos aqui, ele não consegue ser um agente de registro. Ah, pode ser emancipado? Não, não adianta. Ah, mas ele não tem médio completo e tal. Também não tem o que fazer, entendeu? A única que tem uma coisinha ou outra é esse aqui, que a gente aceita um pouquinho. E seria até quanto você falou? 5, 10 mil. Fala que a gente tem que consultar aqui, tá? Não precisa nem falar quanto que é. Fala, ó, não pode ter pendência. Ah, mas tem pequenininho. Passa aqui o CPF que a gente consulta. Ó, por hora, é porque eu peguei um caso lá até agora que tem uma GR com 7 mil que eu mandei lá pro credenciamento. Vamos ver, mas eu nem tô pegando essa parte. Até então tivemos problema. Então, tipo, se acaso tiver alguém já falar, tem uma dívida muito alta, a gente já cria um alerta, senão procede. Feito isso aqui então, Olha, ele vai o ter... Jason tá precisando da... Ah, tá. Bom, pode terminar, pode parar. Tem certeza? Sim. Qualquer coisa a gente deixa aí, a gente se vira lá. Mas lá é sobre o assunto importante? O assunto é importante lá? Não, não. Ah, então... Só um papo de café. Ah, então beleza. Bom, feito então esses requisitos aqui, ele precisa ter lá 10 horas registrado na carteira, tá? Isso aqui, porque a gente precisa evidenciar que ele é um funcionário da Autêntica, do nosso parceiro, para poder fazer essa emissão de certificado, tá? Isso. Beleza. A única parte que faltou falar foi que esse valor de 1.800 mais os 250, nós conseguimos somar e dividir em 5 vezes para ficar mais leve no boleto. Sim, então os 2.005, né? 50. Os 2.050 parcela em 5 Até 5 vezes vezes no no boleto. cartão. Então, No boleto. no